Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Serra. É com você que eu quero falar. Eu sou o professor Magno Assis. Sabe o que está no quadro aqui? A nossa dica 1. Eu dei uma dica aqui já de direito constitucional, professor Magno Assis, meu Instagram está aqui, @magnoassis44, e o assunto foi direitos políticos. Então, se você não assistiu essa dica 1, depois dessa aula, vai lá e digita lá no canal da Vale aqui no YouTube, direitos políticos, ou digita direito constitucional, Serra, que você vai ver aqui essa dica 1. Eu separei, eles pediram para eu gravar 3 dicas, eu separei 2 assuntos muito importantes. O primeiro, direito político, o segundo você vai ver agora, e o terceiro vai ser questões da banca IDECAM, especificamente para o seu concurso, beleza? Se você não quer perder essas questões, ative as notificações, clica aí no sininho, se você já é inscrito. Se você não é inscrito, considere se inscrever, para você não perder as nossas aulas aqui. A Vale não vai encher o seu canal aí, seu computador, de coisas desnecessárias. A gente só vai colocar para você coisas relacionadas a concurso público. Então, pode se inscrever no canal, pode ativar as notificações, deixa um joinha nesse vídeo, comentário aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram ou aqui na Vale, não tem problema. E também quer conhecer a plataforma da Vale, onde você vai estudar aí com os melhores professores e você vai ter acesso a PDF, questões, tudo na faixa, com um preço muito especial. Tenho certeza que se você for marcando direitinho ali, a gente tem um edital verticalizado, isso aqui eu acho fantástico, o edital verticalizado, ou seja, se na minha época eu estudava para concurso mais afinco, né, antes de passar no concurso, eu tivesse ali, isso seria muito mais fácil, eu fazia isso na mão, ou seja, tem um assunto e um quadradinho na frente, estudou, você risca, vai fazendo as questões aqui, ele risca, cada assunto tem questão no final. Então, se você quiser conhecer a plataforma da Vale, clica aqui embaixo por um preço muito especial. Beleza? São 150 vagas. Vou colocar para você mais uma vez a minha parte do edital na tela. Na aula 1, eu já coloquei na dica 1. Lembrando que a Guarda Civil Municipal de Serra, um dos melhores salários do Brasil, 150 vagas. Deixe eles brigarem pela 149. Uma já é sua, beleza? Banca IDECAM, remuneração R$ 9.614. É muito dinheiro? Não. Mas a nível de Brasil, a nível de concurso público municipal, é um excelente salário. Se você fizer, você e sua esposa, ou você e seu esposo, namorado aí, você vai juntar os dois aí e dar um contra-cheque de quase R$20 mil, né? A nível de Brasil, isso é um bom salário. Salário inicial aí, de soldado da maioria das polícias militares do Brasil, não dá isso aí. Idade, entre 18 e 35 anos, a prova é nível médio e é 3/12/2023, a previsão dessa prova é a banca IDECAM, gente. Essa banca aqui tem algumas questões que eu vou trazer para você aqui. Beleza? Dentro do conteúdo aqui, alguns assuntos que eu separei para você. O primeiro aí, que está na primeira dica, dos direitos políticos. O segundo, agora a gente vai falar do artigo 37 ao 41. Artigo 37 ao 41, muito importante para a sua prova. O artigo 37, ele é aí o que vai delimitar o que são funcionário público, administração pública. Então a chance de ter na sua prova é muito grande. Então não deixe de estudar o artigo 37. Aqui, na nossa dica, vai ser uma coisa rápida. Então, para você não mais ficar na dúvida, o que você vai fazer? Vai clicar nas notificações aí para a próxima aula, quando a gente for falar das questões, beleza? Então, ó, vamos fechar aqui o slide, vamos abrir o PDF. Artigo 37 na tela para você. O artigo 37 está lá na sua prova, que vai cair do 37 ao 41. Ele trata da administração pública, está lá no capítulo 7 da administração pública. Então, o artigo 37, quando ele está no edital, dificilmente a banca deixa de colocar uma questão de artigo 37. Por isso que o artigo 37, artigo 5º, artigo 144, são questões que a gente fala assim, pode estudar que vai cair. E fala assim, professor, tem bola de cristal. Não é. É porque a banca gosta de questões específicas de alguns artigos. Por quê? Porque quando tem isso na prova, está perguntando diretamente sobre o assunto que você vai tratar, que é o concurso público. Então, lá no artigo 37, vem os princípios primeiramente. Os princípios você tem que saber. E eu vou te falar aqui sobre um princípio que não pode esquecer. O princípio da eficiência. Por que o princípio da eficiência é mais importante? Ele não é mais importante, ele é igual a todos. Mas por que você não pode esquecer dele? Porque ele foi acrescentado depois. Tudo que muda na lei, a banca gosta de cobrar. Então, dos princípios que você conhece,
que aqui você já estuda há bastante tempo, não vou entrar nesses detalhes. Detalhes você vai achar lá na plataforma da Vale. Porque aqui é uma dica rápida, então não tem como entrar no detalhe para você. Dos princípios aqui, o que é mais cobrado é o último aqui, ó, é da eficiência. Porque quando cobra o princípio da eficiência, muita gente não sabe que esse princípio foi acrescentado depois, por uma emenda constitucional. Antes era um limp sem E. Depois, esse último aqui foi acrescentado. Como ele foi acrescentado depois, a banca gosta de colocar. Qual o princípio foi acrescentado pela emenda de 1998, emenda 19 de 98? Qual o princípio foi acrescentado? Então, muita gente não sabe disso aqui. Perguntar os princípios, muita gente sabe. Perguntar qual o princípio foi acrescido depois, pouca gente sabe. Então, se a banca te perguntar, é o salário ali, R$ 9.614. Você acha que eles não vão cobrar mais difícil? Claro que vai. Quanto maior o nível de salário, maior que vai pagar, mais vai ser cobrado. Então, por isso que o edital da Guarda Civil Municipal de Serra é tão grande. Eu peguei um edital agora da Guarda Municipal de Santos, o salário é R$3.000 e poucos. É um tantinho assim, é menos coisa. Se você pegar o da Guarda Civil Municipal de Serra, é enorme, muita coisa. Como vai ser cobrado muita coisa, você tem que estar com tudo na ponta do lápis, aí, na ponta da língua para responder se precisar. Os princípios que regem a relação, a administração pública, direta ou indireta. O princípio primeiro é o princípio da legalidade. Eu vou colocar um asterisco aqui para a gente discutir sobre esse princípio aqui, tem dois vieses. O princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade, é um princípio subjetivo, né? O que é moral? Depende, né? Depende. Eu, por exemplo, acho que é imoral alguém que tem casa receber auxílio moradia. Mas tem gente que acha isso moral. Então, se está na lei, o moral aqui, ele é subjetivo. O princípio da publicidade, e aqui o princípio da publicidade também vou colocar um asterisco, e o princípio da eficiência. Muitas bancas gostam de mudar eficiência para eficácia, não é a mesma coisa, tá? O princípio da eficiência. Então, a gente tem aqui o minimundo chamado como LIMP, princípios. Por que eu coloquei um asterisco no princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele tem dois vieses aqui, ó. O do artigo 37 e do artigo 5º. Qual a diferença do princípio da legalidade no artigo 5º e o princípio da legalidade no artigo 37? Que é o que a gente está estudando aqui. Cuidado para você não confundir esses dois, que ambos estão no seu edital. O princípio da legalidade aqui, ó, fala o seguinte no artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. Então, a gente fala aqui que o princípio da legalidade do artigo 5º, ele diz que você, cidadão, resumindo, pessoa, pode fazer qualquer coisa. Deixa eu ver se eu pego. Qualquer, desde que não seja proibida. Ou seja, o que é o princípio da legalidade no artigo 5º? Você pode fazer qualquer coisa desde que não seja proibido por lei. Você não é obrigado a fazer nada que a lei não obrigue. Exemplo, se você quiser, eu gosto muito desse exemplo, que é um exemplo esdrúxulo que você não esquece. Você quiser plantar bananeira na calçada ali, você sai na rua, na avenida, e você quiser plantar bananeira na calçada ali, ficar ali 2 horas. Pode? Pode. Tem uma lei que proíbe plantar bananeira na calçada, é bobeira, mas pode fazer? Pode. O princípio da legalidade no artigo 37, que trata da administração pública, é o contrário. Aqui é você como pessoa, aqui não, você é o agente público. O agente público, ou a empresa pública, qualquer coisa que estiver relacionada com o dinheiro público, só pode, não é a mesma coisa, só pode fazer o que está previsto na lei. O que está previsto em lei. É a mesma coisa? É claro que não. Exemplo muito comum. Quero comprar um carro. O que eu vou olhar? O meu orçamento. Se eu consigo pagar um Corolla, 140 e tantos mil reais. Se eu conseguir comprar um Corolla, XEI, né, tal, eu posso, se eu puder pagar, eu posso comprar. Não posso? Posso. Eu quero um Corolla, eu quero um Honda Civic, eu quero um carro elétrico. Posso comprar? Posso. Se eu tiver condições de pagar, eu posso comprar. Porque não existe lei proibindo de comprar esse carro. Agora, eu sou agente público, agora estou trabalhando no setor de compras da Guarda Civil Municipal de Serra. Passei no concurso, primeiro lugar, falou, esse cara é o 01, inteligentíssimo, vou colocar ele aqui no setor de compras, vou colocar você, né, que eu estou noutra vibe, eu sou de outro concurso. Você passou em primeiro lugar, eles vão te colocar no setor de compras da Guarda Municipal. Você vai comprar lá agora as viaturas, né, os carros para você andar. Você gosta muito do Corolla. Você pode colocar lá na licitação, quero comprar um Corolla, porque o Corolla é um carro bom, meu pai tem um, meu avô... Pode? Não pode, sabe por quê? Porque você só pode fazer o que está previsto na lei. Você, como agente público,
o agente público aqui, ó. Vamos colocar o agente público, não, a administração pública. Porque você, enquanto agente público, está falando em nome da administração pública, né? A administração pública só pode fazer o que está na lei. E na lei diz que você não pode colocar a marca do veículo na licitação. Então, o agente público, ou administração pública, só pode fazer o que está na lei. Então, esse princípio da legalidade diz o seguinte, ó, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei. E na lei fala o seguinte, para você comprar um veículo, você tem que colocar lá motorização, se tem ar-condicionado ou não, você não pode direcionar para uma marca, senão você tira a concorrência. Então, na administração pública, você pode fazer o que está escrito na lei. O princípio da legalidade, então, do artigo 37 é isso, não confunda com o do artigo 5º. Se te pedir do artigo 5º, é o que está lá no artigo 5º, se pedir do 37 é isso aqui. Princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ah, mas pode chegar lá a vigilância sanitária no estabelecimento e mandar prender aquelas carnes ali que estão sem data de validade? Pode, porque tem uma lei dizendo que a vigilância sanitária tem o poder de polícia para mandar destruir, apreender e destruir alimentos que estejam fora da data de validade ou alimentos que estejam sem data de validade. Então existe, está na lei dizendo isso aqui. Porque senão o agente da vigilância sanitária não poderia fazer isso pelo princípio da legalidade. Só pode fazer aquilo que está na lei. Princípio da impessoalidade, beleza. Você não pode fazer nada, você como agente público, administração pública, levando para o lado pessoal. Temos duas ruas aqui para asfaltar. Essa rua e essa. Essa rua vão ajudar aí ao trânsito de 1.000 pessoas por dia. E essa aqui só de 100. Só que nessa aqui, ó, tem a casa do meu avô. Meu avô mora aqui, tadinho. Velho, né? Vou asfaltar essa rua aqui, porque essa rua aqui mora meu avô. Mas essa aqui, ó, tem um fluxo muito maior, a demanda é maior aqui. Pelo princípio da impessoalidade, eu não posso asfaltar aqui. Ô, gente, estou falando do que está na lei, tá? Na vida real, a gente sabe o que acontece. Mas é impessoal. Tem que ser impessoal. A lei diz que é impessoal, não posso levar para o lado pessoal. O princípio da moralidade, ela é subjetivo, não dá para discutir o que é moral, o que não é moral, mas está aqui. O princípio da publicidade, por que eu coloquei esse asterisco? O princípio da publicidade tem algumas exceções. A primeira exceção vem da intimidade da pessoa. Exemplo, qualquer processo é público. Qualquer processo. Você quer saber se vai ter audiência de drogas, qualquer coisa, você pode ir lá assistir a audiência normal. Júri, quando tiver intimidade da pessoa, direito de família, envolvendo menor, você não vai ter acesso. Quando tiver alguma coisa relacionada com a segurança nacional, eu quero saber quem está sendo investigado por terrorismo aqui no Brasil, você não vai saber. Porque o princípio da publicidade tem esse asterisco aqui, ó. Dependendo da situação, você não vai ter acesso. Via de regra, todos os atos da administração pública são públicos, como o próprio nome já diz. Algumas exceções, quando envolver intimidade, menor, vara de família, quando envolver segurança nacional, segurança pública, alguns assuntos, não vai ter o princípio da publicidade, beleza? Então, o princípio da publicidade tem esse adendo aqui. Pode ser que venha alguma questão um pouco mais profunda disso aqui, mas se vier, você mata no peito e resolve. Eficiência foi o último a ser acrescido pela emenda constitucional e ele foi, não confunda com eficácia. Princípio do LIMP, rapidamente para você, porque você às vezes decora, mas não entende. Entendendo aqui, você não esquece jamais. Aquilo que você aprende, você não esquece. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Muita gente não sabe que estrangeiro também pode fazer concurso público. Qualquer concurso público? Não. Do mesmo jeito que tem exigência de idade, na Polícia Militar, por exemplo, tem exigência de altura, tem outras exigências, o concurso público vai vir uma exigência lá, ó. Alguns têm, ó, a exigência de nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Alguns concursos vêm escritos aqui. É regra? Não. Pode ter estrangeiro, então, concursado no Brasil? Pode. Olha o que está escrito no artigo 37, inciso 1. Ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. No caso aqui, com um dos requisitos estabelecidos em lei. Idade entre 18 e 35 anos. Assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, o estrangeiro pode? Pode. Ah, mas o estrangeiro vai ser guarda municipal? Não, porque na guarda municipal está lá a nacionalidade brasileira. Mas um estrangeiro pode, por exemplo, ser um professor de universidade? Pode, acontece. Você tem um professor, por exemplo, na Universidade do Rio de Janeiro. Professor de francês. Aí, chega lá, o professor de francês, ele fala português muito bem. Ele pode dar aula de francês? Pode. Ele é um concursado? É um professor francês, dando aula de francês na Universidade do Rio.
Se no edital lá falar que não tiver a obrigação de ser um nacional brasileiro, alguém que tenha, ele pode ser alguém de fora. Muita gente não sabe que estrangeiro pode ser concursado no Brasil. Por isso que muita gente cai nessa questão aqui e erra, porque estrangeiro também pode ser concursado no Brasil, beleza? Desde que ele preencha ali os requisitos que do cargo a função está pedindo ali, beleza? Então, ó, assim como os estrangeiros na forma da lei. Muita gente quando vê esse estrangeiro já marca como errado. Inciso 2, cai demais. Esse aqui tem que entender, porque esse aqui cai muito mais do que o inciso 1. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, vamos esmiuçar aqui esse artigo, esse inciso em duas partes. A primeira é o tipo de concurso. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Primeira coisa, para ser um concursado público, a regra. Ó, concurso público. Tem a regra e tem exceção, tá? Concurso público. Regra para investidura em cargo público. Essa é a regra. Regra. Como regra, tem exceção. A gente vai falar dessa exceção. Dito que a regra é essa, qual a forma de você fazer esse concurso público? Tem 2 jeitos, somente 2 jeitos. Um concurso público de provas ou provas e títulos. Cuidado. Ou o concurso público é só de provas, tipo esse da banca que você vai fazer agora, ou um concurso público é de provas e títulos. Não existe um concurso público no Brasil somente de títulos. Vou explicar para você. O que é o concurso de provas? Prova objetiva, ou seja, aquela que você vai marcar. 1, 2, 3, ABC. Uma prova de redação. Uma prova física. Tudo isso são provas, né? Provas, você vai ser provado, você vai ser testado, né? Vai testar o seu conhecimento, vai testar a sua capacidade de redação, vai testar a sua capacidade física, tudo são provas, né? Ou teste físico, como queira, mas tudo são provas. Provas de títulos, ele vai te provar, ao mesmo tempo vai ter isso aqui, e vai ter também os títulos, ou seja, a pessoa tem um mestrado, é um título, não é? A pessoa tem um doutorado. A pessoa tem uma pós-graduação. Aí o concurso público vai vir dizendo, ó, a pós vale 2 pontos, o mestrado vale 5 pontos, o doutorado vale 10 pontos. São títulos. É claro que se 2 pós no máximo pode contar, 1 mestrado, 2 doutorados, aí vai contar. Isso são títulos. Não existe um concurso público somente de títulos. E a banca costuma fazer isso. Eu poderia muito bem só falar isso aqui, mas se você entender, você não esquece. Não existe alguém que vai passar no concurso público somente falando, eu tenho doutorado, vou ser concursado público. Ele tem que fazer prova. O título pode entrar para ajudar. Então, exemplo, os concursos públicos da magistratura, via de regra, e os concursos públicos do Ministério Público, geralmente são de provas e provas de títulos. Provas e títulos. Nunca é um concurso público só de títulos. Por quê? Porque tem banca que coloca assim, concurso público de provas ou de títulos. A banca faz isso aqui, ó. O concurso público se dará por provas ou títulos. Cuidado. Provas ou provas e títulos. Não são sinônimos, tá? Provas ou provas e títulos, não esqueça disso. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte, também muito importante, diz o seguinte. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego na forma prevista em lei. Ou seja, aqueles cargos que têm mais responsabilidade vai ter uma investidura maior. Exemplo, para você ser juiz no Brasil, você tem que ser formado em direito, tem que ter 3 anos ali, no mínimo 3 anos de atividade comprovada jurídica. Então, dependendo do cargo, a complexidade, a exigência vai ser maior. Aí, a gente tem ressalvadas. O que é ressalvada? Exceto, né? O que eu falei? Que a regra, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. E aqui eu falo, ó, ressalvadas as nomeações para cargo e comissão declarado de livre nomeação e exoneração. Então, eu tenho a regra e eu tenho também a exceção. Qual que é a regra? Regra, concurso público. Concurso público de provas ou provas e títulos. Qual que é a exceção para investidura em cargo público? Ó, exceto cargos
Enquanto eu escrevo aqui, ó, se inscreva no canal, ative as notificações, dê seu joinha que ajuda bastante. Isso aqui, ó, cai na prova e muita gente erra porque não entende. Eu quero que você entenda, eu não quero que você decora. Porque quando você decora, você esquece. Decorou isso aqui, você faz uma questão ali, nossa, fiz 10 questões, acertei 10. Aí você começa a estudar um monte de outra matéria, na hora que você volta e fala, meu Deus, como é que era mesmo? Prova de título, você esquece. Lembrando que aquilo que você aprende, você não esquece. Aquilo que você decora, seu cérebro vai sobrepondo ali e você esquece. Cargos, exceto cargos de livre, como o próprio nome já diz, livre nomeação / exoneração. São os cargos ali que você conhece mais da sociedade, daquele prefeito, daquele vereador, colocou assessor ali. Ele colocou alguém, obviamente não pode colocar ninguém na família, seria nepotismo, colocou alguma pessoa ali que é da confiança dele, do mesmo jeito que ele nomeou, essa pessoa é um agente público, mas ele não é concursado, não é efetivo. Ele pode ser entrar do mesmo jeito que ele entrou e pode sair. Por exemplo, se tiver um funcionário público, um empregado público, um servidor público com mais de 3 anos, entra lá, por exemplo, um governante que não gosta dele, não pode mandar ele embora desse jeito, a não ser que ele cometeu uma falta, vai ter que ser julgado. Ele não é de livre nomeação, ele adquiriu a estabilidade depois de 3 anos, para mandar ele para fora é muito difícil, a não ser que ele cometeu uma coisa muito ruim, coisa muito grave, um crime, uma coisa muito grave, uma falta muito grave. Mas esses de livre nomeação e livre exoneração, eles entram sem concurso público. Mas do mesmo jeito que eles entram, eles podem sair sem justificar nada. O vereador colocou 8 assessores, né? Alguns têm 8 assessores, colocou 8 assessores lá, cargos aí de confiança e tal. Ele colocou, do mesmo jeito que colocou, passou uma semana, não gostou de um, de outro, ele pode exonerar, do mesmo jeito que ele nomeou. São cargos de livre nomeação e exoneração. Investidura em cargo público, regra, concurso público. Exceção, cargos de livre nomeação e livre exoneração. Mas se tem um jeito de eu entrar por aqui, então é só colar num político. Melhor do que fazer concurso público, só que aqui, meu amigo, aqui ele não te manda embora porque ele não foi com a sua cara. Aqui não, aqui do mesmo jeito que você entrou, você pode sair. Por isso que todo mundo quer aqui. Via de regra, todo mundo quer aqui. Obviamente que quem não vai conseguir passar aqui vai tentar uma boquinha aqui, né? Mas esses são livres, cargos de livre nomeação. Qual que é a regra? Concurso público para investidura em cargo público ou emprego público. Exceção, cargos de livre nomeação e livre exoneração. São exceção à regra. A regra é concurso público de provas ou provas de títulos, beleza? Vamos andar aqui. Importante também para sua prova, validade do concurso público. Parece fácil, muita gente erra por questão de português. Eu costumo falar que quem é bom em português vai bem também nas matérias de direito penal, direito constitucional, porque grande parte da nossa matéria é interpretativa. Essa aqui, ó, é um exemplo muito grande de interpretação, é tudo. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Vão entender isso aqui? Do mesmo jeito que a investidura em cargo público ali, eu falei que é provas e títulos, muita gente ainda confunde isso, né? Achando que provas e títulos é a mesma coisa, não é? Aqui, muita gente confunde isso aqui, ó. Concurso público, duração. Ó. Concurso público. Duração. Eu posso falar que a concurso público tem duração de 2 anos? De 2 anos. E eu posso falar que é de até 2 anos. É a mesma coisa? De 2 anos, de até 2 anos? Vou citar um exemplo que você não vai esquecer. Se eu falar assim, hoje terá vacinação de crianças de 2 anos. Hoje terá vacinação de crianças de até 2 anos. Viu a diferença? Até 2 anos, pode ser uma criança de 6 meses, pode ser uma criança de 1 ano, pode ser uma criança de 1 ano e meio, 1,5, né? 1,5 anos. Pode ser uma criança de 2 anos. Eu não falei que é até 2 anos? Então, muito cuidado com isso. Isso aqui está errado. A banca coloca isso, mas está errado. O concurso público tem duração de até 2 anos. Então, pode ter um concurso público com duração de 6 meses? Pode. Pode ter um concurso público com duração de 1 ano? Pode. Pode ter um concurso público com duração de 9 meses? Pode. De 11? Pode. De 1 ano e 2 meses? Pode. O que não pode é ter mais de 2 anos, que é até 2 anos. Ó. Até. E aí, ele pode ser prorrogado. Prorrogado por mais 2 anos, não é isso que está escrito? Não, prorrogado. Por igual período. Cuidado com isso, jovem. Cuidado, isso aqui derruba muita gente. Igual período, ou seja, se o concurso público tiver 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Se ele for de 1 ano,
ele só pode ser prorrogado por mais um ano. Então, eu não posso falar que a prorrogação do concurso público é por 2 anos, porque ele é igual ao período. Primeiro tem que olhar quando que ele foi inicialmente ali, desculpa, inicialmente qual o prazo dele. Então, cuidado com isso, muita gente confunde isso aqui. Concurso público, duração até 2 anos, prorrogado por igual período. Muita gente soma os 2 e acha que é 4. Então, tem uma banca que colocou assim, então, tem uns 2 anos já. Colocou, o concurso público pode ter duração de até 4 anos. Aí o cara pensou, se tem 2 anos de concurso público, mais 2 anos de prorrogação, a duração é 4. Não faça isso. A duração é 2. O resto não faz parte da duração, faz parte da prorrogação. Juridicamente, são dois institutos totalmente diferentes. Prorrogação, que é igual você falar, o tempo do futebol são quantos minutos? 90 minutos, 2 tempos de 45. O resto é prorrogação. Faz parte do jogo? Faz, mas é prorrogação. Eu não posso falar que um futebol tem aí 95 minutos, são 90 minutos. Então, o prazo não é 4, o prazo é 2. Prorrogação por igual período. Se for de 2, é de 2, se for de 6 meses, 6 meses, tem que vir escrito no concurso público a duração e a prorrogação. Sendo que a duração tem que ser de até 2 e a prorrogação só pode ser por igual período. Igual período. Não confunda. Se a banca colocar a duração do concurso público é de 2 anos, já marca como errado. É de até 2 anos. Não esqueça essa palavrinha aqui, muito importante. Se a banca colocar o concurso público tem duração de até 2 anos, prorrogável por até 2 anos de novo. Esquece, não é. Cuidado com isso. Porque senão, se fosse assim, poderia ser um concurso público de 1 ano, prorrogável por mais 2 anos. Não pode, tá? Não pode isso aqui. Tem que ter a mesma duração da prorrogação. Entendido isso aqui? Cuidado, cuidado. Já caiu questão aqui. É uma coisa muito fácil, mas se você só decorar, não entender, você esquece a palavrinha. Se você entender, você não erra nunca mais. Não, hoje a garganta não tá fácil, não. Vou beber uma água aqui, para não ficar aí tossindo no seu fone, né? Se você tiver ouvindo de fone. Beleza. Falamos da duração. Agora vamos falar durante o prazo improrrogável. O que acontece durante esse prazo improrrogável? Ó, tá aqui, ó. Beleza? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Ou seja, a administração pública pode fazer um novo concurso com ainda um concurso valendo? Pode, mas ela vai ter que chamar os outros primeiro. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, durante o prazo improrrogável, ou seja, durante a validade do concurso público, aqueles que foram aprovados no concurso público, suponhamos que tem um concurso público em 2021, e esse concurso público ainda está em validade, até 2023, exemplo, tá? Quando foi em 2022, a administração pública fez outro concurso. Teve um aqui, o primeiro concurso e o segundo concurso. Aqui, ó, exemplo, os bancos acontece muito isso. Faz um cadastro reserva. Tinha 100 vagas, mais 100 vagas de cadastro reserva. Ou seja, pessoas aprovadas que ficaram de stand-by. Quando o Banco do Brasil, exemplo, faz outro concurso aqui, ou Caixa Econômica Federal, que seja, faz outro concurso aqui, em 2022, ela tem mais aprovados aqui. Aí suponhamos que ela tem mais 100 vagas e mais 100 vagas de cadastro reserva. Antes de chamar esses primeiros, ela tem que vir aqui nos aprovados e chamar eles primeiro. Aqui não está falando que é proibido fazer um concurso público ainda na vigência de outro. Mas fala o seguinte, aqueles aprovados no concurso público ainda em validade, no prazo improrrogável, eles têm que ser chamados primeiro. Então, pode fazer outro concurso com outra invalidade? Pode, sabendo que você vai ter que chamar aqueles que foram aprovados num concurso que ainda está em andamento. Isso dificilmente acontece. Quando vai ter outro concurso, eles esperam acabar. Só que a administração pública tem que ficar atenta a isso. Pode fazer outro concurso na validade? Pode, sabendo que você vai ter que chamar aqueles primeiro, para depois chamar esses aprovados, para evitar que o concurso público seja usado somente para a máquina de fazer dinheiro. Porque o concurso público a gente sabe que tem umas taxas, às vezes, muito caras, e são milhões de reais investidos, são milhões de reais que aquela administração pública pode arrecadar. Então, para evitar isso, fala o seguinte, ó, pode fazer outro concurso público? Pode, mas tem que chamar aqueles aprovados primeiro, porque senão você fica fazendo concurso público todo ano, onerando o Estado com concurso público, e aí só tendo aprovado, e não chama ninguém, beleza?
Dito isso, a gente chegou aqui no final da nossa dica. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ative as notificações. Vou voltar aqui para você mais uma vez, o que vai cair na sua prova. São muitas coisas. Lembrando que a nossa próxima dica aqui, se você não quiser ficar fora dela, o que você vai fazer? Você vai lá e vai ativar as notificações, clica no sininho aí, se inscreve no canal, comente aqui embaixo. Na outra aula eu perguntei, né? Falei que aqui em Minas a gente fala muito o verbo arredar, né? Que é mover de um lugar para o outro. E eu perguntei o que significava, o que falava arredar no seu estado aí. É de Serra, né? O concurso é para a Guarda Municipal de Serra, só que tem gente do Brasil todo que vai fazer, que é uma remuneração muito boa, né? Obviamente, pelo cargo, normalmente no Brasil, a faixa aí de alguns lugares é R$3.000, tem lugar que é R$2.000 e poucos reais, R$9.614. É a sua chance, beleza? Então deixa um comentário aqui embaixo de qual lugar, de qual estado você vai sair para fazer essa prova em Serra, ou de qual cidade mesmo no Espírito Santo, não vai perder essa oportunidade. Briga pela sua vaga. Deixa os outros 149 brigar pela vaga deles. Você precisa de uma vaga só, são 150 vagas, essa é a sua chance. Conheça a plataforma da Vale, clica aqui no botão. E a nossa próxima dica para você não perder são questões da banca IDECAM. Foi selecionada a dedo para você entender aqui como é que é o princípio dessa banca, você entender aqui como é que essa banca tem cobrado essas questões. Beleza? Um abraço, professor Magno Assis. Qualquer dúvida, clica aqui embaixo na plataforma da Vale e ou no meu Instagram, @magnoassis44. Um abraço, fique com Deus. Tchau. Benção.